Aí eu questiono. Vamos lá. Tá na hora ou não de meter gramado sintético na Barra Funda para adaptação, para treino? Ih, Sombra, eu fiz essa pergunta hoje para um cara do alto escalão lá, porque eu também vi muita... essa pessoa que é do alto escalão lá do gestão, ela me disse... Você lamenta que é o tipo de jogador que a gente quer ver em campo no futebol. Isso aí, ó. O que é isso? O Zubeldia. O Zubeldia, que O Zubeldia protegendo ali o quarto árbitro. Olha lá. Ele é muito louco, cara. Ai, desculpa, Mansu. É que a cena é dantesca. Fala aí, Mansu. Não, assim, a gente... o tipo de jogador que a gente quer ver em ação no futebol brasileiro, cuja volta lá em 2023 despertou empolgação, mas o ano passado já teve algumas lesões, agora esse ano também tem tido bastante interrupção. Tomara que isso passe. Assim, o calendário brasileiro tem um nível de exigência, tamanho, que até quando você monta o elenco, né? Qual o tamanho de um elenco necessário para um clube brasileiro? Você precisa pensar no quanto você vai ter na disponibilidade desses jogadores. Em quantos jogos da temporada esses jogadores vão estar disponíveis, saudáveis, né? E às vezes, especialmente quando você vai repatriar alguns jogadores, muitos chegam e tem uma dificuldade dentro desse calendário de estar disponíveis muito tempo. E por isso que a base é muito importante. E hoje a base está respondendo por isso. A base ela é muito importante para que quando você monta o seu plantel ali com 30 jogadores, a base ela precisa te responder, porque são nesses momentos que faltam jogadores importantes que a base ela vai te dar uma sustentação, né? E aí os meninos hoje, para mim, o Zubeldia, quando o Oscar e o Lucas voltarem, estiverem em plena forma, os meninos vão ter um espaço. Porque eles deram resposta, jogaram muito bem, jogaram jogos difíceis, que isso também faz parte da avaliação. E hoje eles conseguem... calma aí. Logicamente tem a volta do Lucas, do Oscar, mas você também tem o Ferreira, tem o Matheus Alves. A confiança do treinador, né? O Ferreirinha, que está jogando muito bem, logicamente, não é da base, mas são o Matheus Alves e o Lucas Ferreira responderam. E não é só isso, é parte técnica, parte de competitividade também, e competiram muito, foram jogos difíceis, ganharam do Libertad fora de casa, que é um jogo muito difícil, ganharam do Santos dentro de casa, logicamente um clássico, responderam na Libertadores, responderam num clássico. O São Paulo hoje ele tem uma base que consegue dar essa tranquilidade, obviamente que no futebol brasileiro ninguém tem, né? Mas uma tranquilidade para ele conseguir botar os jogadores mais tranquilo, conseguir botar... não precisa acelerar a volta do Oscar, acelerar a volta do Lucas por conta desses jogadores que responderam, né? Fora o Juan, né? O Juan Tressoldi, que é outro jogador que muito entrou bom também, jogador, né? Entrou muito bem na zaga. Jogador que foi trazido, né, ao São Paulo e conseguiu se estabelecer ali na zaga depois que teve oportunidade. Isso é porque depois tem coisa que não tem como brigar com a realidade, né? É a mesma coisa. Imagem. Exatamente, eu quero ver alguém me explicar o porquê, da onde que vamos dizer, esse padrão de jogo, né, do Zubeldia de chamar o Alisson para o lado do Rafael é bom. De verdade, eu queria que alguém conseguisse explicar e achar a viabilidade disso, porque não faz sentido nenhum. Se fosse para sair jogando, tivesse uma movimentação e saísse jogando lá de trás, beleza, mas só que se você for dar um balão para frente, qual que é a lógica disso? Então, tipo assim, eu não apresento solução, uma que eu não sou pago para solucionar nada. Eu não sou pago para nada. Eu sou pago, eu faço análise tática, independente de vitória ou derrota, pelo que o jogo todo mundo vê. Isso é o que eu vi nos 90 minutos, tá ligado? Quem tem que apresentar a solução é ele que ganhou 1 milha por mês. Wilson, eu acho que o Carlos só mandou uma mensagem aqui falando quando eu disse a respeito de que eu acho que o time do São Paulo tá longe de brigar para cair. Ele mandou que, Tchacão, em junho o time vai ser depenado, não tem criatividade e o treinador é doente. Mas, cara, volta naquele dilema que, por exemplo, o São Paulo estava invicto e ganhando, mas só que era totalmente com o time reserva. Eu acho que o problema do São Paulo agora vai ser porque tá todo mundo voltando.
ele vai ficar perdido e ele não vai saber escalar esse time. Se voltar do jeito que estava, o São Paulo tem um time competitivo. Então, eu acho, na minha humilde opinião, que está muito longe de ficar brigando por cair por Série B. Vamos lá, Tchecão. Jason Gomes, Zubeldia tá tirando leite de pedra com esse elenco. Meu parceiro Jason, vamos lá, vamos trocar ideia. Eu acho que é muito mais ele é uma pedra e quer mijar leite do que tirar leite de pedra. Porque a partir do momento que a pedra quer mijar leite, colocando em campo Ferrarese de lateral direito, Cedric de ponta, com o nosso lado direito oco, quando melhora um pouquinho, com os dois pontos abertos, ele tira o Ferreirinha e põe o Oscar na ponta, desculpa, irmão, é a pedra que quer mijar leite. Ele não tá tirando leite de nada. Ele que tá querendo mijar leite, pai. Então, mano, desculpa. Não, isso daí não faz o menor sentido. É a mesma coisa que pegar o Marcos Antônio e pôr na ponta. Vai lá, o Pablo Maia. Ô, Pablo, faz aí a do André lá, o centroavante. Você é aguerrido, você vai dar os botes lá na frente. Mano, não faz o menor sentido, velho. Colocar o Ferrarese de lateral direito com o Cedric, depois coloca o Ferreirão, quando esboça uma melhorada, tira o Ferreirinha para o Oscar para a esquerda e o Luciano. Ou isso, igual tem o Maurício aqui, ele tava falando que o Luciano não tem condições de vestir a camisa do São Paulo, mas até então ele estava sendo o artilheiro do time, né? O problema é que ele está sendo escalado no lugar errado. O Luciano não serve para ficar ali no meio, né? Ele vai bem demais como um segundo atacante. Mano, mas ali... quer pôr o Luciano para jogar? Monta o 3-5-2 normal. Os três zagueiros, o Cedric e o Enzo. O Alves, o Luciano e o André. Faz o 3-5-2 fechadinho, pros caras saírem na boa, pô. Coloca o Luciano segundo atacante, pô. Assim, com ele e o André no meio campo, o Alves atrás dele e os dois volantes atrás. Já tem uns 5 caras no meio campo. Não pressiona o Palmeiras. Fica postadinho, sai na boa, pô. Aí no segundo tempo, tira o Ferreirinha, tira o Luciano, põe o Ferreirinha. Alguém pra escapar. Põe o Oscar, tira um zagueiro, põe o Ferreirão. Aí abre do jeito que tava, no 4-2-3-1, você muda a dinâmica. Não precisa ser um gênio para mudar a dinâmica. Eu não tô falando que nós vamos jogar contra o Palmeiras, meter um tic-tac e meter 3-0 nos caras. Não, joga direito. Agora, porra, eu jogo no 4-2-3-1 com meu lateral direito zagueiro, meu ponta direita, um lateral direito, aí me remeta, pai. Aí é duro. Sabe o que eu percebi também, Marcão, Sombra? Não sei se vocês viram a coletiva do Zubeldia ou leram a coletiva do Zubeldia. Eu achei boa porque o Zubeldia traçou realmente ou ele tá enganando muito o torcedor, ou ele falou exatamente aquilo que ele previu que ia acontecer. O Palmeiras começando em cima, aquela marcação de linha forte, o gramado, que é um gramado de bate-rebate, não é um gramado, por exemplo, igual ao do Morumbi, que você pode tocar a bola, controlar o jogo, virar o jogo. Gramado sintético é vertical, é jogo vertical, não tem aquela distribuição de meio de campo que você fica controlando, como é o tipo de jogo do São Paulo, né? O jogo do São Paulo é mais assim do que... E o Palmeiras se aproveitou. Tá, mas se você tem Paulinho, se você tem o Estevão, se você tem esse monte de jogador, você não vai ser vertical? Claro, e ainda aproveitando todas as armas que você teve, né? A torcida do Palmeiras compareceu e teve preço popular. Isso conta também. O gramado sintético, o próprio Ferreirinha, no meio no intervalo, falou. Ele falou, não é desculpa, mas é outro jogo. E olha, não é desculpa, mas todo mundo fala a respeito. Aí eu questiono. Vamos lá. Tá na hora ou não de meter gramado sintético na Barra Funda para adaptação, para treino? Ih, Sombra, eu fiz essa pergunta hoje para um cara do alto escalão lá, porque eu também vi muita discussão, inclusive até tua, né? E eu perguntei, vocês não vão colocar vocês não vão colocar um gramado sintético aí para o jogador ter a noção, né, da movimentação em campo? Essa pessoa que é do alto escalão lá do gestão, ela me disse não. Por birra, porque tem medo de machucar. Não perguntei por quê. Pra não... Porque é o seguinte, olha. Estádio do Galo. E o Renato Gaúcho saiu falando um monte. O Galo
Tem. né? O Bragantino acho que vai virar. Se não virou, vai virar. Botafogo. Botafogo. Palmeiras. O ano que vem volta o Atlético Paranaense. Também. 5 times. Já tem o Pacaembu aqui em São Paulo. Já tem o Pacaembu aqui, então. 5 em 20. Então significa que em um quarto dos jogos a gente tem que rezar pra empatar? Não, pois é, Sombra. Ele falou não, Porque- eu não concordo com esse não. Mas eu não quis entrar em discussão porque eu tava em outra... Muito zen, né? Não, meu aniversário. Eu ficava arrumando briga no meu Não aniversário. vou cortar a brisa, né? Fala pros caras. Mas assim... a resposta me frustrou, entendeu? E eu vou querer saber por quê. Mas posso te falar, Perrone? Pra mim, isso aí, Sombra e amigos, é uma falta de planejamento. Porque a partir do momento que tá regulamentado pela CBF, você vai ter que enfrentar adversários nessas Exato. condições. Aí eu não quero que amanhã depois machuque outro jogador do São Paulo e fale assim, tá vendo? É culpa do gramado sintético. Por que o Palmeiras não tem um jogador lesionado a cada jogo? Por que o Botafogo não tem um jogador lesionado a cada jogo? Por causa da adaptação. Então, a partir do momento que você vai enfrentar um adversário nessas condições, você tem que estar adaptado para você evitar também lesões. Exato. Porque a frenagem é diferente, a mudança de direção e velocidade. Movimentação. Exato. Então, para você minimizar perdas e riscos, você tem que ter adaptação. Então, pra mim, isso é um erro de planejamento crasso. Não, eu acho mesmo. E outra, por exemplo, vamos supor, Vila Belmiro. Sei lá se vão reformar, dizem que querem, mas tem várias etapas, né? Tá bom. Vila Belmiro, bicho, vai virar. Vai virar também sintético. A mãe da louca lá na administração do Maracanã e vira sintético. Eu acho o seguinte... E aí, nós vamos ficar sozinhos no planeta. Tudo bem, a gente tem que ter o gramado natural no Morumbi. E se tiver reforma do Morumbi, A se gente tiver vai falar show- daqui a pouco, que vamos falar daqui a pouco. O que eles vão lá? Ficar insistindo com gramado natural? Porque, é assim, é incompatível. Você quer ter show? Você quer fazer faturar o seu estádio? As arenas Não vai modernas... dar certo manter. Anos Gramado 80 natural. era outra história. Anos 80 e 90 era só gramado meia boca. Então, quando o Morumbi tinha show, etc., e ficava detonado o gramado, tudo bem, aí se igualava o resto que era uma porcaria. Isso, só tinha pasto, né? Então Só tinha pasto. a gente tinha pasto temporário. Pasto temporário. Vocês viram como é que ficou depois do show da Shakira, né? O gramado. Teve que trocar, inclusive, a parte onde tava o palco lá. Não, agora o gramado, enquanto o São Paulo estava jogando em Lima e jogou agora em Barueri, o São Paulo reformou o gramado de novo. Então, vai De reformar cada Cada show que tiver. Cada show vai reformar? É. Né? Então, eu acho assim, a minha opinião sobre gramado é o seguinte. Por que... Primeiro amplo e depois dentro da nossa realidade. O amplo é o seguinte. Por que todo mundo, todas as melhores federações do mundo, não tem gramado sintético e o Brasil tem? Isso é um ponto, tá? Mas enquanto no Brasil tem, você tem que se adaptar. Claro. Até a hora que... Acho Proibirem. Que tem que proibir. Na minha visão, teria que proibir. Não vão proibir nunca. Não sei, Não vai. Aqui não vai, Pedro. Não vai. difícil, né? Chega lá o cara da Comercialmente federação. Ah, você vai proibir? Beleza. O Galo fala assim, meu voto você não tem mais. A Leão, meu voto você não tem mais. Não vai, não vai. Outra, no exterior, os clubes têm muito dinheiro. O estádio deles não é pra show. Sim. Né? Seja do Nottingham Forest, seja do Fulham, etc e tal, eles não precisam desse dinheiro de show. Precisa é aqui no Brasil, que os clubes são pobres. Então, e se a gente tem agora, se a realidade é essa do gramado sintético, ontem, por exemplo, o Lucas não jogou e não vai jogar quando tem gramado sintético. Então não é melhor adaptar, não é melhor fazer toda uma preparação para jogos de gramado sintético num campo sintético? Muito melhor. Então, treina lá a semana, pelo menos, pra você ficar Vou mais... descobrir por que tem isso. Você Se quer apostar algo- que é birra? Pra não dar o braço a torcer? Porque fica toda a vida reclamando. Eu não tenho a menor dúvida que jogar no gramado sintético é muito diferente do que jogar no gramado natural. Isso acho que nenhum dos três tem dúvida. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Só que o São Paulo sempre combate a história do gramado sintético. Se ele está lá na Barra Funda do gramado sintético para se adaptar, vai parecer que meio... deu o braço a torcer. Tanto é que o São Paulo não joga no Pacaembu por birra. Mas O não firmou estádio o tá do contrato. lado da gente e a gente vai jogar lá em... Mas tem alguns jogos fechados, já que São Paulo está sendo lá, né? Bom, Pacaembu? Pacaembu primeiro precisa resolver a vida dele, né? Que o Santos eu não conseguiu. conheço por enquanto.
Paulo, Tinha um papo Cruzeiro de que e- tinha umas coisas encaminhadas, que era com o Santos, São Paulo, Cruzeiro e Português. Não, isso eu sei. Só Mas- que o São Paulo, ele reformou lá o Mané Garrincha, o gramado do Mané Garrincha é o mesmo gramado do São Paulo, supervisionado pelo São Paulo, que era pra fugir do set. Mas só reformou porque pagaram pro São Paulo jogar lá. O São Paulo vendeu a bilheteria. Foi isso. Não, e vai vender mais. E vai vender mais. Nesse ano acho que continua vendendo lá. Quando precisar lá, porque vai ter show do Oasis, vai ter show da. Como é? Dua Lipa? É isso, né? Dua Lipa. Brincadeira que você não sabe falar. Dua Lipa. Não é Dua Lipa o nome da mulher? Você Eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher até anunciar o. Gente do céu, que planeta você vive? Ah, eu vivo cara? no planeta heavy metal, no planeta rock and roll, cara. Você não foi no Sistema da ontem lá, mano? Não fui. Então Mas que eu heavy não metal fui porque eu perdi o timing de comprar e eu imaginei que eu ia estar fora de São Paulo no meu aniversário. Tanto da Eu falei, parte não do vou nem Palmeiras, quanto da parte do staff, quanto da parte do jogador e da parte do São Paulo, as conversas estão em bom tom e tem-se uma perspectiva e uma crença de que o jogador ficará. Palavras do jogador, palavras do staff, é a forma como é lidado com os envolvidos na negociação, tá? E principalmente a posição do jogador na situação. O Alan Franco deixa claro para o São Paulo que ele quer ficar, que não existe absolutamente nenhuma conversa com não ficar no São Paulo, porque o foco dele é ficar no São Paulo, e nunca foi aberta a possibilidade dele sair para o Palmeiras. Se isso é verdade, se vocês confirmar, gente, eu não tenho como prever futuro. Estou dizendo para vocês a apuração que eu fiz e me deixaram tranquilo. Falei assim, Zanqueta, se por um acaso acontecer alguma coisa, vai ser para frente. Hoje, a nossa perspectiva é de que vai dar tudo certo, a perspectiva é que estamos no bom andamento, o atleta confirma o desejo de permanecer, o atleta se manifesta sem nenhuma sombra de dúvida de que quer permanecer no São Paulo por mais tempo, e eu acredito nisso, acho que todo mundo que vê o Alan Franco, acho que todo mundo vê o comportamento dele, a postura dele dentro do grupo, é claro que isso é. Agora, o jogador vai ali ver o melhor para ele também. O Arboleda também está no São Paulo há 8 anos hoje, pode chegar a ficar 10, que o contrato dele ainda vai vencer só em 2027. Gente, o Arboleda ao longo dos anos, toda vez que ia renovar, também tinha lá sua celeuma, tinha lá sua polêmica. Esse ano, foi no final do ano passado, acho que foi no ano passado também, que surgiu um assunto de que o Arboleda ia pro Corinthians na hora da renovação, que o Arboleda não sei o que o São Paulo ia perder o Arboleda. Toda vez que o Arboleda ia renovar, surge uma polêmica relacionada à permanência dele, sobre ele vai ficar no clube ou se ele vai sair. E também, assim, não deixa de ser o Henrique Carmo. O Henrique Carmo vai pro PSV, o Henrique Carmo vai sair, o Henrique Carmo o São Paulo vai perder de graça. Tudo vira isso no São Paulo. E já faz um tempo aí, a gente perdeu o Wellington, que não renovou com o São Paulo, e a gente já discutiu muito esse assunto. O Luizão acabou indo pro West Ham, e a gente viu também o que aconteceu. Mas dos jogadores que o São Paulo antes perdia, o São Paulo conseguiu não só renovar com todas as suas estrelas da base, vamos chamar assim, com seus destaques da base, como conseguiu renovar com seus expoentes dentro do grupo. O São Paulo não vem perdendo atletas por conta de renovações contratuais. O São Paulo tem garantido seus atletas, tanto que está se antecipando aí que quer renovar com o próprio Maia, tá aí nessas conversas, me falaram aí de especulações sobre renovar com o Caleri. Eu, particularmente, não soube disso, ninguém sinalizou essa questão. O Caleri que está machucado, mas o São Paulo vai provavelmente renovar com o Caleri. Essa parte eu não ouvi, honestamente. Quando eu perguntei, me disseram, não há uma conversa em andamento de renovação com o Caleri. É uma possibilidade, mas não há uma conversa em andamento. As prioridades do São Paulo são Ferreirão, Alan Franco e Pablo Maia, que são as 3 prioridades do São Paulo para este momento de renovação dentro do grupo do São Paulo. Tá? Essas são as perspectivas e são as prerrogativas. Então, no caso do Alan Franco, essa é a apuração feita pelo blog do São Paulo, quer pegar aí, quer divulgar, quer fazer essas coisas, falada com dirigentes que estão diretamente na mesa conversando com os representantes do atleta e com o próprio atleta. Vou destacar aí para vocês a treta, que nada mais é do que acontece também do lado de fora, dessa vez entre jornalistas na ESPN. Tem até lá o Pedro Ivo, que é um cara que eu nem gosto muito dos comentários dele, nem da postura dele na mesa, mas ele de alguma forma
ele resumiu um pouco as posturas que vêm sendo radicais, que é uma coisa que a gente vem discutindo aqui. Independentemente de você gostar ou não gostar, de você apoiar ou não apoiar o Zubeldia como técnico, porque o São Paulo você tem que apoiar sempre. A forma como as pessoas estão trabalhando as informações na mídia, elas estão induzindo e estão alimentando o radicalismo de uma forma completamente absurda. E esse ponto do próprio Birner, o Birner semana passada tinha falado que a diferença de elenco do São Paulo e do Palmeiras era tipo você ir de joelho da terra para a lua. Essas coisas, como eu falei, esses superlativos, essas coisas que os caras fazem hiperbólicas, esses exageros logarítmicos absurdos que as pessoas gostam de fazer, elas acabam incitando e induzindo as pessoas a terem um comportamento ainda mais radical do lado de fora. Claro que cada um tem a sua cabeça, a sua sentença, mas esse comportamento já vem de programas de TV, de jornalistas, e não estou aqui falando que o jornalista está errado na constatação dele sobre ele achar o trabalho bom ou ruim dos Zubeldia. Estou falando sobre os exageros, sobre os excessos que aumentam o nível de radicalismo e a polarização do lado de fora, que é nociva para a torcida do São Paulo. Como eu já abordei, a gente não ganha. E aí, se você não viu, tá lá no blog a matéria, em que o Pedro Ivo ele questiona o Vitor Birner, que vem tendo um comportamento extremamente radical sobre essa questão do Zubeldia, em que ele afirma que o Zubeldia ele vem fazendo exageros de que o São Paulo é uma merda, de que o time é uma merda, de que o São Paulo não tem nada e de que o trabalho do Zubeldia é um milagre. Essa é a posição que vem tendo normalmente, que é uma postura muito parecida com o que o Arnaldo Ribeiro tem, inclusive. O excesso é sempre assim, o trabalho, tudo é horrível, o contexto é dramático e o Zubeldia é o salvador do São Paulo nesse momento. Sem ele, o São Paulo estaria destruído, acabado. O que eu acho um extremo excesso. Eu acho que o trabalho do Zubeldia é de razoável para bom, mas está muito longe de você falar que o cara é o suprassumo e é a salvação do São Paulo. Acho que é um absurdo completo, ao mesmo tempo que falar que o trabalho do Zubeldia é péssimo, como tem gente que fala é o pior treinador do São Paulo em, sei lá, muitos anos, também acho um exagero tremendo. Essa é a minha visão. Queria falar com vocês sobre o Marinakis, que as conversas do Marinakis, toda hora o pessoal me pergunta isso aqui, também aí, como é que tá o negócio do Marinakis? Tá avançando? Tá não sei o que? Tá avançando, estão evoluindo, como já falei para vocês, não é fácil, são muitas nuances, muitos termos, muitos pontos a serem discutidos, mas também me passam que as coisas estão acontecendo em bom âmbito, tá? Isso pode ser uma grande e excelente notícia para nós no meio do ano, em todos os sentidos, de contratação, de entrada de capital, de possibilidade de chegada de jogadores, de perspectiva de meninos para chegar tanto em Cotia quanto no futebol profissional. Ela tem um âmbito enorme e isso pode ajudar em uma série de coisas. Eu tinha dado a sugestão até sobre o Sousa, que era um jogador do Nottingham Forest, que eu fiz uma sugestão e aí eu já vi pessoas aí manipulando a informação que eu dei. Foi uma sugestão minha, igual tinham feito com o Fernandinho, quando eu tinha falado que o Fernandinho era uma sugestão que eu tinha dado sobre a possibilidade de contratar na época da lesão do Maia e do Luiz Gustavo. De novo, era uma sugestão que partiu da minha cabeça e isso não tem absolutamente nada. É pra gente trocar ideia aqui como qualquer torcedor faz. E as pessoas pegaram a minha informação, a minha sugestão e transformaram isso numa informação como se o São Paulo estivesse negociando com o Marinakis, isso, o que não tem absolutamente nada a ver, tá? Tô repetindo para vocês, não confundam. Quando eu falo que é informação, é informação. Falar sobre abatimento no vestiário, informação. Sobre a questão do Alan Franco negociando com o São Paulo, informação. Lucas Ferreira, informação. Agora, sobre o Sousa, eu tinha falado, era uma sugestão. E as pessoas pegam a minha sugestão e transformam. Olha, o Marinakis quer botar o cara no São Paulo. Eu não falei isso em momento nenhum, isso não é uma informação minha e isso não tem pertinência. Isso é uma coisa que eu sugeri aqui em vídeo e que, obviamente, converso com as pessoas, mas isso não tem nada em andamento, não tem nenhuma negociação. Então, o meu compromisso com vocês é com a verdade. Se vocês verem alguma coisa nesse sentido, saibam que isso partiu de mim como sugestão e não como informação, e isso não tem nenhuma pertinência concreta e real. O Marinakis empatou o jogo, o Marinakis foi para o campo, invadiu o campo e discutiu com o técnico, a gente até repercutiu isso no blog do São Paulo, queria comentar com vocês. O Marinakis é esse cara intempestivo, esse cara meio quase que Eurico Miranda do passado, né? Que era aquele cara louco que entrava dentro do campo, daquele perfil de dirigente louco do passado no Brasil, que isso foi diminuindo ao longo do tempo que as regras foram mudando.
Mas o Marinakis tem essa coisa passional, né? De se envolver, de se engajar. Teve até uma questão que eu também divulguei, que deu uma confusão lá, até de jogo de vôlei do Marinakis na Grécia, que até a gente estava lá pressionando, o Ministério Público acusando ele e a galera do Olympiacos. E aí o Marinakis envolvido nessa questão, ele teve a sua discussão que foi flagrada pelas câmeras no final do jogo, em que eles empataram e colocou, muito possivelmente, em perda a possibilidade de conquista da vaga na Champions do Nottingham Forest para a próxima época. Esse é o Marinakis que negociou com o São Paulo. É bom a gente ficar de olho e ficar atento aí com o Barbudão, com o Grego, que também, com certeza, não bota o dinheiro dele para brincar. É um cara que está aí briguento e tudo, tem esse comportamento mais intempestivo. Falar sobre São Paulo Futebol Clube. São Paulo renovou o contrato do meia Lucas Ferreira até 2029. O anúncio foi feito através das redes sociais do clube na última terça-feira, no início da noite, né, de terça-feira, e encerra mais uma novela aí que estava assolando um pouquinho aí o torcedor do São Paulo. O torcedor estava meio que com receio de perder a sua joia, mas a gente já tinha confirmado aqui na quinta-feira, no vídeo de quinta-feira, se você olhar lá, tá lá, que a gente trouxe com exclusividade de que essa assinatura de contrato aconteceria antes do confronto contra o Libertad e o clube iria divulgar já nessa terça-feira. Pois bem, foi o que aconteceu, renovou o contrato, agora ele recebeu um aumento salarial, uma valorização salarial com o São Paulo, tem algumas luvas também que foram diluídas nesse contrato. Hoje ele vai ter o contrato mais longevo do clube, né? Ninguém tem contrato tão longo quanto o Lucas Ferreira. Agora a multa contratual dele, a multa para clubes do futebol brasileiro agora é bem alta, então se algum clube quiser de fato realizar esse pagamento, São Paulo lucraria uma bela de uma grana, e a multa do mercado internacional se manteve ali na casa dos 400 milhões, então o São Paulo assegura o assédio que tinha no seu meio-campista, tanto do futebol brasileiro quanto agora também do futebol europeu. O futebol europeu já está de olho para saber mais detalhes do Lucas Ferreira, mas agora também vai ter que pagar uma bala para o seu jogador. Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Bragantino, foram algumas das equipes que chegaram a realmente sondar a situação do Lucas Ferreira com uma veemência, com uma volúpia um pouco maior, só que desde o primeiro momento, como a gente sempre trouxe, desde o primeiro dia que vieram essas especulações ou as notícias de que outros clubes estavam de olho, o Lucas Ferreira sempre priorizou a permanência no São Paulo. Há um sentimento de gratidão pelo clube e de querer crescer dentro do clube para depois sim conquistar uma transferência internacional, que é um sonho também do atleta. O ideal do jogador é conseguir realizar, performar esportivamente com a camisa do São Paulo, para aí sim, quem sabe, depois aí buscar melhores caminhos no futebol europeu. Então Lucas Ferreira fica, contrato assinado, inclusive existe a grande expectativa dele ser titular na partida contra